5h47 em Manaus. Previsão do tempo. O dia hoje será de muito calor, diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sol entre poucas nuvens. Temperatura máxima 38 graus. Probabilidade de chuva 5%. O Climatempo fala na probabilidade de 60% para chover 8 milímetros e prevê temperatura de 36 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade no ar é de 75%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2016. São passados 287 dias do ano e faltam 78 para acabá-lo. Hoje é o dia de São Calixto I. Comemoramos também o Dia Nacional da Pecuária. O Rio Negro baixou mais 6 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 18 metros e 34 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1923. As autoridades soviéticas implantam o calendário gregoriano em substituição ao juliano na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1926, fundação do município de Guaíba, de onde previamente originou-se a Revolução Farroupilha. 1943, revolta de Sobibor, cerca de 50 prisioneiros escapam ao Holocausto. 1944, Segunda Guerra Mundial, apenas é libertada pelas forças aliadas. 1947, Charles Chuck-Yeager quebra a barreira do som no avião experimental Bell X-1. 1952, fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 1962, crise dos mísseis de Cuba, revelação de fotos aéreas indicando que os soviéticos haviam instalado silos para abrigarem mísseis nucleares em Cuba. 1964, Martin Luther King Jr. torna-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Leonid Brezhnev chega à presidência da União Soviética. 1969. Ditadura militar no Brasil. São editados o AI-16 e o AI-17. 2012, Felix Baumgartner torna-se a primeira pessoa a superar a barreira do som ao saltar mais de 39 mil metros sem ajuda mecânica. 5h50. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Sem manutenção, a estrada Manaus-Itacoatiara tem vários trechos comprometidos. A altura dos quilômetros 150 e M010 apresenta uma enorme cratera que se formou e se o asfalto ceder, a estrada será interditada. Moradores de localidades situadas nas glebas Aurora e Nova Aurora, na zona rural de Iranduba, prometem fechar a rodovia M70 a partir das 8 horas da manhã de hoje, no sentido Manaus-Manacapuru, altura da entrada da cidade universitária no quilômetro 7. O protesto é para chamar a atenção das autoridades, em especial da direção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, com referência ao impasse entre os moradores das terras situadas nessas glebas e o empresário Guilherme Aloysio de Oliveira e Silva, que se diz dono de 1.700.000 metros quadrados de terras no município, incluindo a área da pista de arrancada e localidades próximas ao Janauari. Nos últimos 4 anos, várias famílias foram expulsas da região por homens armados, enquanto suas casas foram destruídas, pelo menos um carro foi queimado e até animais foram baleados. Um centro de recuperação de dependentes químicos que seria construído pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, da margem esquerda do rodovia M070, também teve suas edificações derrubadas por 2 vezes seguidas por força de mandados judiciais. Alberto Pellegrini, situação tensa hoje na M70. Bom dia. Rapaz, eu tô com medo até de derrubar meu barraco por lá. Todo mundo, o cabo é dono de tudo ali, mas é isso aí, Paulo Guerra. A situação vai ser difícil hoje ali naquela área ali, com mais de 1 milhão e tantos metros ali, né, Paulo, de uma única pessoa, e hoje, mais uma vez, a situação vai ficar difícil. Em outrora, tempos aí, há cerca de um ano e meio, Paulo, houve também ali manifestação, a via ficou paralisada, ficou obstruída por mais de 2 horas, o que causou muito transtorno. Hoje, como você bem colocou, a partir das 8 horas da manhã, a situação não deve ser diferente, viu, Paulo? Quando aquela via fica fechada, os ônibus que vão para Manacapuru, Novo Airão, os táxis, as pessoas que se deslocam hoje em dia de Manacapuru para Manaus e de Manaus para Manacapuru, até mesmo para trabalhar, vão ser bastante prejudicados. As festas de aniversário no Lago do Limão ou em Manaus, Pellegrini? No Limão, Paulo Guerra. Hoje é no Limão.
Pois é, mas cedo. A estrada vai fechar às 8 horas da manhã, aniversário do filhão do Pellegrini e também da sogra, né, Pellegrini? Pois é, Paulo. Hoje é aniversário do Eduardo Lopes Pellegrini, meu filho com a Cássia, e a sogra, né, a dona Eusilene também faz aniversário no mesmo dia. Então, quer dizer, vai ser uma festa danada. Aniversário da vovó e do netinho hoje. Lago do Limão vai estar em festa, sem dúvida nenhuma. Pellegrini, quando se fala em festa do cupuaçu, não se encontra um cupuaçu lá pelas bandas de Presidente Figueiredo. No Lago do Limão tem limão, Pellegrini? Não, Paulo Guerra, lá no Limão tem muita gente boa e açaí, tem muito mais açaí, um açaí de qualidade do que limão. É muito raro ver um pé de limão no Lago do Limão. Pois é, preciso saber quem foi que colocou esse nome nesse lago. Mas, Pellegrini, 2 mortes aconteceram durante a noite. Pois é, Paulo, e as duas com características de execução, né? A primeira delas no bairro do Crespo, quando o homem foi brutalmente assassinado pelo motoqueiro. Mais uma vez, um motoqueiro, um assassino, usando uma moto, chegou perto desse homem, Paulo, e disparou 10 tiros. 6 deles pegaram no homem, que acabou morrendo na hora. Como é que escapa, né? Com 6 tiros, ele levou vários balaços pelo corpo. O outro foi no bairro Jorge Teixeira, ali na Rua das Camélias. Um homem de 21 anos acabou sendo assassinado também com 5 tiros pelo corpo. Daqui a pouco, Alberto Pellegrini conta tudo em detalhes. E o trânsito, como é que está nesse instante? Tranquilo, Paulo Guerra, o trânsito tranquilo nas vias por onde já passamos, nós nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, entretanto, já viemos lá do Instituto Médico Legal, aí passamos no Platão Araújo e passamos pelas seguintes vias, Noel Núteos, Avenida Camapuã e Avenida Altaz Mirim, aí o trânsito bem tranquilo também, Paulo Guerra, entretanto, muito cuidado tem que ter, porque os ônibus do transporte especial que vão para o Distrito Industrial passam muito ali naquela via, na Avenida Altaz Mirim. A Alameda Cosme Ferreira, trânsito tranquilo também. Nós estamos deixando nesse momento aqui a área do pronto-socorro João Lúcio e a tranquilidade toma conta aqui. Pronto-socorro João Lúcio, viu, Paulo? Sei que você vai já me perguntar. Teve uma noite aí tranquila, entretanto, com 2 ocorrências de arma de fogo. 2 pessoas deram entrada, vítimas de tiros pelo corpo, Paulo. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, a gente vai voltar assim daqui a pouco com essas e outras informações. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, unidade vinculada à Secretaria da Saúde, realiza nesta sexta-feira a atividade comemorativa alusiva ao Dia das Crianças, celebrado na última quarta-feira, dia 12. O evento reunirá profissionais, familiares e pacientes pediátricos em tratamento ambulatorial e nos setores de quimioterapia e internação. A programação faz parte do cronograma que visa reforçar a política nacional de humanização no âmbito da unidade hospitalar, destacou o diretor-presidente da Fundação Cirurgião Oncológico Marco Antônio Risse. 5:55. Instituição religiosa promove campanha para arrecadar cabelos e lenços para mulheres em tratamento contra o câncer. A reportagem é de J. Rai. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em conjunto com as ONGs Amigas da Mama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa Gama, Lar das Marias e Fundação Secom, realiza no próximo domingo uma mobilização para arrecadar cabelos e lenços para mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Em Manaus, a equipe estará esperando as doações em uma tenda que será armada na feira da Avenida Eduardo Ribeiro a partir das 8 horas da manhã, enquanto nas cidades do interior os interessados em contribuir com o projeto poderão se dirigir aos templos da instituição religiosa. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa da Esperança, que envolve mais de 22 mil mulheres em mais de 20 municípios do estado, como explica a pedagoga Neila Rabelo Reis, que representa o Ministério da Mulher da Igreja Adventista. Nós temos cerca de 25 mulheres por mês aqui no Amazonas que há detecção do câncer nessas mulheres, e cerca de 390 mulheres do ano passado para cá. Então elas já começam a preocupação por conta da queda do cabelo, claro, da própria saúde em si. Por isso que a gente trabalha muito com essa questão da autoestima, valorização. De acordo com Neila Rabelo, até o fim de outubro, as organizadoras da campanha pretendem arrecadar cerca de 500 lenços e cabelos para confeccionar 300 perucas. A cada 3
3 cabelos de 3 pessoas, nós conseguimos formar uma peruca. Por isso nós precisamos de bastante cabelo. Além do cabelo e dos lenços, também recebemos sabonete líquido, absorventes, fraldas geriátricas, que são também componentes importantes para os kits carinhos, né, que a gente entrega a essas mulheres que estão em tratamento contra o câncer também. A pedagoga ressalta que a campanha não se limita apenas às mulheres adventistas. A gente tem um projeto chamado Mulher Mais, que é mulher mais missionária, mais amiga, mais intelectual e mais solidária. E a gente também tem mulheres de fora da igreja. Todas que quiserem fazer parte serão muito bem-vindas. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. Um barco com 58 tracajás foi apreendido em Parintins, município a 369 quilômetros da capital, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O dono da embarcação foi multado em R$290 mil por transporte ilegal de animal silvestre sem licença de órgão ambiental. De acordo com o IBAMA, a apreensão dos quelônios ocorreu em um lago próximo ao município. O tracajá é uma espécie protegida por lei e a multa é de R$5 mil por unidade apreendida. Os animais foram soltos e o Instituto expediu auto de infração e termo de apreensão no local. Nesta sexta-feira e sábado, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o grupo de artesãs itinerantes e outros parceiros realizarão a primeira ação itinerante de Açutuba, na comunidade centro do Açutuba, no município de Iranduba, com o objetivo de levar atividades como oficinas e reciclagem e leitura. O ponto de partida será a Pousada Refúgio Paraíso, na praia de Açutuba. O IPAM participará com a sua biblioteca móvel Juscelino Batista, que contém cerca de 600 títulos com variados temas sobre o meio ambiente. As oficinas de leitura serão oferecidas para os adultos e crianças da comunidade também nesta sexta-feira. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa, intervém na defesa de mais de 130 policiais militares conhecidos como os injustiçados, que deveriam ter sido promovidos a contar de 9 de junho de 2014, com a edição da Lei 4.044/2014, que à época foram retirados do quadro de acesso para a promoção apenas por se encontrarem respondendo a processos administrativos ou judiciais, ato este praticado a contrassenso da própria Lei 4.440 e do princípio constitucional da presunção de inocência. Cabo Maciel confirmou que já há consenso no Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas de que é possível a administração policial militar corrigir seu próprio ato nos termos da súmula 473 do STF. O julgamento do recurso da cassação do governador José Melo do PROS do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está previsto para acontecer na próxima terça-feira, dia 18. A informação foi dada pelo advogado de Melo, Yuri Dantas. Segundo o advogado, no entanto, não há garantia de que a pauta seja votada no dia 18. O TSE disse não poder informar datas de votações que ainda irão ocorrer. Melo recorreu da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou os mandatos dele e do vice Henrique Oliveira da Cidade em janeiro deste ano. A 11ª Semana de Conciliação 2016, que acontece no país entre 21 e 25 de novembro, já tem 7.345 pautas marcadas no Amazonas, segundo dados parciais do Tribunal de Justiça do Estado. Quem quiser buscar conciliação ainda pode procurar até o dia 11 de novembro a vara ou juizado em que o seu processo esteja tramitando e pedir a sua inclusão da CNC. De acordo com o Tribunal de Justiça, 115 serventias judiciárias entre juizados e varas estão inscritas e um contingente de 1.444 pessoas entre juízes, servidores, estagiários e voluntários irão atuar no Amazonas para a 11ª Semana Nacional de Conciliação. Esse número já superou o quantitativo de pessoal envolvido na edição do ano passado, quando 1.287 pessoas integraram o efetivo da SNC 2015. Eleições 2016. Definido o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Oficialmente começa neste sábado, dia 15 de outubro, o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. A Comissão de Fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas definiu alguns detalhes e mudanças com relação à distribuição do horário e às inserções comerciais na grade de cada emissora. Com relação às inserções comerciais veiculadas durante a programação do rádio e televisão, nada foi modificado. Pelo menos é o que explica o coordenador da Comissão de Propaganda do TRE do Amazonas, Rui Melo. Praticamente não mudou nada, as inserções continuam naquele
patamar de 70 minutos, né, diariamente, distribuído entre os 2 candidatos. As inserções padrões são aquelas de 30 segundos, que foi mantido pelas coligações envolvidas, e com a possibilidade de que eles possam substituir por uma inserção de 1 minuto, desde que comunicado com antecedência de 48 horas, para que as emissoras possam se organizar. Sobre o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão, que inicia no sábado, Rui destaca o cumprimento da lei eleitoral. Ficou definido que justamente está na legislação, né? O questionamento foi se poderia haver redução por um acordo de vontades, né? Mas não houve consenso, então vai ser aplicado o que está na lei, ou seja, vamos ter 2 blocos diários de 20 minutos cada, né? 10 minutos para cada candidato em cada bloco. Desta forma, a coligação Por Uma Só Manaus inicia o horário eleitoral gratuito por ter tido maior votação no primeiro turno. No rádio e na televisão, o horário de veiculação da propaganda sofrerá alteração em virtude do horário brasileiro de verão, com início agora 1 hora mais cedo do que antes previsto. Sábado será mantido no rádio o horário de 6 às 6h10 e de 11 às 11h10. Na televisão, de 12 às 12h10 e de 19h30 às 19h40. Já a partir do domingo, com o horário de verão, a propaganda inicia 1 hora mais cedo. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. A Secretaria Estadual de Saúde vai assumir a gestão dos serviços prestados pelas empresas Salvale de Flores, CIMEA e Total Saúde. CIMEA e Total Saúde nas unidades do estado, bem como o pagamento dos salários dos funcionários dessas empresas terceirizadas que tiveram suas contas bloqueadas pela Justiça. A medida, que conta com o aval do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Contas e do Ministério Público Estadual, deverá ser confirmada por um termo de ajuste de gestão a ser firmado com o Tribunal de Contas do Estado. Basicamente, o estado vai se valer de uma prerrogativa que é prevista na Lei Geral de Licitação, a Lei 8.666, na prática chamada ocupação provisória. Então o estado vai se valer de recursos humanos das empresas provisoriamente enquanto não promove novas contratações para continuar trabalhando, fazendo o funcionamento da rede, e como ele está assumindo diretamente a gestão das unidades e o funcionamento de todos os serviços, ele vai remunerar diretamente as pessoas que estão trabalhando na ponta, explicou o Procurador-Geral do Estado, Clóvis Smith Frota Júnior. Ainda segundo o procurador, o acordo abrange também os salários atrasados pelas empresas. No que diz respeito ao período de atraso, como existe a responsabilidade subsidiária do Estado e haveria créditos a serem pagos às empresas, o Estado vai fazer com base na conjugação desses 2 fatores e efetuar os pagamentos abatendo dos créditos a serem pagos. Segundo Smith, o acordo foi costurado em audiências que vêm sendo realizadas desde o dia 27 de setembro, na qual o Estado buscou uma alternativa para garantir a continuidade dos serviços prestados pelas empresas que estão sendo investigadas na Justiça por suspeita de desvios de recursos da saúde. Polícia. O objetivo de combater os crimes e manter a ordem e a integridade das pessoas e do patrimônio do município de Manacapuru será desencadeada hoje a Operação Javali 1. A ação será realizada como resposta aos confrontos de supostas facções na cidade nos últimos dias. O responsável pela operação, o major do 9º Batalhão de Polícia Militar do município, André Gioia, destacou que nesta sexta-feira começa a supervisão dos bairros com mais incidência criminal. Faremos operação de trânsito, fiscalização de carros, saturação dos becos, vielas e pontes onde os policiais descem da viatura, fazem abordagem entre as pessoas, tudo isso em vários lugares, explicou. De acordo com a autoridade policial, a ação terá o apoio da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, do Comando de Policiamento Especializado e da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano. O médico e empresário Mohamed Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos, deixa agora de manhã a cela da Polícia Federal, devendo ser levado para o Comando de Policiamento Especializado CPE. Conforme a Polícia Federal, foram desviados 112 milhões de reais dos cofres públicos do Estado. Somente nos últimos 2 anos, o Instituto Novos Caminhos recebeu 220 milhões do governo estadual. Agora 6h18. Alberto Peregrini diz o que aconteceu na noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra, noite e madrugada agitada na cidade.
Um taxista foi feito refém por 3 bandidos em um táxi que ele dirigia de cor branca, placa OXM5506. Eles fizeram o motorista refém e praticaram vários assaltos, vários roubos na cidade. Ao avistar a polícia da viatura da Força Tática, eles tentaram fugir com o carro e bateram em uma árvore. 2 infratores conseguiram fugir e um deles, Paulo Guerra, foi pego pela população e apanhou muito. Foi ontem, na área lá do bairro Parque das Nações, e também ali na área eles conseguiram fugir, 2 e um foi pego pela população. Outro assalto, Paulo Guerra. 3 homens foram presos após trocarem tiros com a polícia. Foi também na área da sul da cidade. São eles os suspeitos de assaltarem mercadinhos e pessoas que estavam passando com celular. De acordo com a Polícia Militar, um casal foi assaltado e identificado por eles e os 2 bandidos foram reconhecidos pelas vítimas, foram presos e levados à delegacia. A Polícia Militar aí, a Secretaria de Segurança, tirando bandidos de circulação durante toda a noite e madrugada. Flagrante no 12º DIP. Lucas Eduardo Marques da Cruz, 18 anos, foi preso após roubar um aparelho celular. A vítima, o rapaz conhecido como Marcos, ele foi surpreendido pelo bandido que estava com uma arma de fogo. O bandido foi levado para a delegacia para os procedimentos de prisão. Mais uma ação aí da Secretaria de Segurança tirando bandidos de circulação. Paulo Guerra. Continua a mobilização em busca de uma garota que desapareceu quando foi buscar o irmão da escola. A titular da Delegacia Especializada em Crime contra a Criança e o Adolescente, a doutora Juliana Tuma, informou durante a coletiva no dia de ontem que a Polícia Civil e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações, o CEAOP, uniram forças para encontrar a adolescente Cíntia Gama Pereira, de 12 anos, que está desaparecida desde o último dia 5. A menina sumiu após sair da residência onde morava por volta de 11 horas para pegar o irmão no colégio, o João Alberto Menezes Braga. Essa escola fica lá no bairro Vale do Sinai, na zona norte da cidade, ali nas proximidades do Conjunto Manoa. Ainda conforme a delegada, essa semana toda, a família da adolescente apontou o suspeito identificado como Peixe. O homem foi ouvido e em seguida foi liberado. A doutora está aí se empenhando e muito para encontrar esse bandido. O titular da CEOP, Orlando Amaral, informou que todos os distritos integrados de polícia da cidade estão em alerta, e a ordem do secretário de Segurança do Amazonas, doutor Sérgio Fontes, é que as buscas só parem quando a menina for encontrada. É ordem do secretário de Segurança que a polícia se empenhe cada vez mais em busca de encontrar essa garota que está desaparecida. Ela tem apenas 12 anos e está sumida desde o último dia 5. Toda a estrutura da Polícia Civil e Militar à disposição da família em busca dessa criança que está desaparecida. É a ordem do secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos, os 2 por agressão física. Pronto socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular. Movimentação também considerada tranquila. Entretanto, por volta de 20 horas e 30 minutos, um homem vítima de arma de fogo, em um possível acerto de contas, ele foi baleado e levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a
pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mais uma morte no perigosíssimo bairro do Crespo. O bairro do Crespo, mais uma vez, foi palco de morte. O bairro do Crespo foi mais uma vez, recebeu a visita da morte. A morte anda passeando no bairro do Crespo. E ontem à noite não foi diferente. Um homem de aproximadamente 40 anos foi barbaramente assassinado. Ele caminhava pela rua. Ele não sabia, mas estava prestes a morrer. As informações dão conta de que ele olhava para cima, sorria, passava um colega ali, ei, beleza, tudo legal. Só que ele não sabia em que mais alguns passos ele encontraria a morte. E a morte veio de motocicleta. Um homem montado em seu cavalo do cão, uma moto 125, chegou perto do homem, olhou bem para ele, se certificou de que era o alvo e atirou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra vítima de tiro, outra vítima de bala. Um rapaz de 21 anos foi assassinado na Rua das Camélias, no bairro Jorge Teixeira. O condomínio Jorge Teixeira, mais uma vez, foi palco de morte. Outra morte no bairro Jorge Teixeira. E essa aconteceu por volta das 23h30. Era a noite de ontem. A nação rubro-negra, mais uma vez, sentia o cheirinho de hepta. O Flamengo estava batendo o Fluminense, dando um show de bola, quando de repente ouviram-se estampidos. Pum! Alguém achava que era gol do Flamengo, mas não, era bala comendo lá no bairro Jorge Teixeira. E a vítima, que levou 4 balaços, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele não viu nem sequer o final do jogo, que terminou com a vitória do Flamengo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 99 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h30 em Manaus. Esportes. Com o cheiro de hepta no apito do árbitro e de uma bandeira do Flamengo, o Flamengo derrotou o Fluminense por 2-1 e segue na cola do Palmeiras. Foi a primeira vitória do Flamengo em clássicos regionais disputados em 2016. Leandro Damião e Fernandinho marcaram para o Flamengo, enquanto Marcos Júnior descontou para o Fluminense, que teve um gol desmarcado. Os outros jogos de ontem pelo Brasileirão. O São Paulo mais uma vez perdeu para o Santos 1-0. Grêmio 1-0 em cima do Atlético Paranaense. A Ponte Preta fez 2-0 no Vitória. O Atlético Mineiro bateu o América Mineiro por 3-0. De quebra, o Fred é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro ficaram no 0-0 para azar do Palmeiras. E o Flamengo agradeceu depois da ajudinha do árbitro. Após a rodada de ontem, o Palmeiras continua líder com 61 pontos, seguido de Flamengo com 60, Atlético Mineiro com 66, Santos com 54, Botafogo 47 e, completando os 6 primeiros, o Fluminense com 46 pontos. 2 jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 20h30 jogam Atlético Goianiense e Paysandu, e às 21h30 Bahia e Brasil de Pelotas. 6h31 em Manaus. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,16% com 61.118,58 pontos ontem. O resultado de ontem foi puxado principalmente pelo desempenho positivo das ações da Petrobras, que subiram mais de 12%, e dos bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil. No mercado de câmbio, o dólar operou em alta durante grande parte da sessão, mas passou a cair durante a tarde e registrou queda de 0,57%, cotado a
182. É o menor valor de fechamento desde 11 de agosto. No segundo trimestre, cerca de 22,7 milhões de brasileiros não tinham emprego ou queriam trabalhar mais horas. O número representa 13,6% do total de pessoas com 14 anos ou mais, ou seja, em idade de trabalhar. Os dados são do IBGE. A Oi deve 20,2 bilhões em multas aplicadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O valor foi divulgado na noite desta quinta-feira pela Anatel e é o dobro de 10 bilhões que a empresa informou em seu processo de recuperação judicial. Endividada, a Oi fez o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil em 20 de junho, envolvendo 64 bilhões em bônus, dívidas bancárias e responsabilidades operacionais. Segundo a Anatel, desse total 15,65 bilhões são de multas já aplicadas e 4,58 bilhões são os processos ainda em tramitação. O Ministério da Fazenda informou ontem à noite que o governo editou uma medida provisória autorizando o repasse até o fim deste ano de 1,95 bilhão aos estados por conta de perdas com as exportações. A medida foi publicada nesta quinta-feira em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União. A compensação financeira do Executivo Federal aos estados exportadores é prevista pela Lei Cantir, que isentou o pagamento de ICMS na exportação de produtos não industrializados. Os recursos que serão repassados aos governos estaduais já estavam previstos no orçamento da União deste ano. O horário de verão começa na madrugada de sábado para domingo no Distrito Federal e em 10 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. O horário de verão vai durar até 19 de fevereiro e o governo estima economizar 147,5 milhões de reais com a medida. O psiquiatra e psicoterapeuta e escritor Flávio Sdigovati morreu aos 73 anos em São Paulo nesta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein para tratar de um câncer descoberto em março. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do centro médico. Atualmente, o psiquiatra apresentava um quadro no divã do Sdigovati na rede CBN, dentro do CBN Noite Total, e aos domingos o programa de mesmo nome. Em 2010, o psiquiatra participou de uma novela chamada Passione, também da TV Globo, a convite do autor Silvio de Abreu. Na trama, ele interpretava a si mesmo. 6h37. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, decidiu substituir sua segurança pessoal até agora a cargo da Polícia Federal por policiais militares que integram a Força Nacional de Segurança. Segundo assessores, a ideia é fazer um revezamento entre a Polícia Federal e a Força Nacional para prestigiar todas as forças da pasta. A decisão, no entanto, causou desconforto entre policiais federais que viram a substituição como um sinal de desprestígio da corporação. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal negou um pedido de liberdade apresentado pela defesa de José Dirceu e manteve o ex-ministro na cadeia em Curitiba. Ao negar o habeas corpus, o magistrado afirmou que o pedido deverá ser analisado diretamente no plenário do tribunal. Ainda não há data para os ministros da Suprema Corte julgarem o caso. O ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral determinou a quebra do sigilo bancário de 3 gráficas que prestavam serviços à campanha de 2014 da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. O pedido foi feito pelo Ministério Público na ação do PSDB, que visa caçar a chapa de Dilma e Temer por suposto abuso de poder político e econômico na disputa. O juiz federal Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, marcou para o dia 17 de fevereiro do ano que vem, 2017, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma ação penal na qual ele e outros 6 réus são acusados de obstruir investigações da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro acatou denúncia contra Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e o deputado Cassado virou réu na Operação Lava Jato. Cunha é acusado de receber cerca de 2,4 milhões em propinas para contratos firmados pela Petrobras em Benin, na África, e usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Por essa denúncia, ele é réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica com fins eleitorais. 6h39 em Manaus. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-senador Jean Argelo, PTB do Distrito Federal, a 19 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Argelo foi preso em abril em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Segundo a investigação, ele teria cobrado 5 milhões para barrar a convocação de executivos de empreiteiras nas 2 CPIs da Petrobras em 2014. Moro também condenou o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, a 8 anos e 2 meses de reclusão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Outros 2 empreiteiros ligados ao
UTC também foram sentenciados à prisão. Ricardo Pessoa pegou 10 anos e 6 meses e Valmir Pinheiro Santana pegou 9 anos e 8 meses. O presidente e a primeira-dama Michel Temer viajaram no início da madrugada de hoje para a Índia e para o Japão. É a quarta viagem internacional do PMDBista desde que assumiu efetivamente o comando do Palácio do Planalto e a estreia da primeira-dama no exterior. O presidente Michel Temer disse que a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pode ser revista em 4, 5 ou 6 anos. A PEC 241, conhecida como PEC do Teto, limita o aumento dos gastos do governo à inflação dos 12 meses anteriores por 20 anos. O texto aprovado em primeiro turno na Câmara prevê que a revisão da forma de correção dos gastos só pode acontecer depois de 10 anos. A proposta gerou críticas de que o orçamento congelado acabaria prejudicando principalmente os gastos com saúde e educação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem audiência com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, para falar sobre os principais pontos da proposta de emenda à Constituição PEC, que estabelece o teto dos gastos federais. Ela condiciona pelos próximos 20 anos o aumento das despesas da União, que engloba legislativo, executivo e judiciário, a inflação do ano anterior. E uma ação contrária à proposta será julgada pelo plenário do Supremo. A primeira derrota no decorrer de ação penal aberta pela Justiça Federal de Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve rechaçado seu pedido de absolvição sumária feito no processo que apura a suposta tentativa de impedir um acordo de delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, no decorrer da Operação Lava Jato. O juiz responsável pelo caso escreveu que há indícios, pelo menos em princípio, de que Lula tinha interesse em calar Cerveró e que a ação penal poderá clarificar esse ponto da acusação. Integrantes da cúpula do PT já não escondem mais a preocupação com o desgaste prolongado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que virou réu pela terceira vez. Hoje, o juiz Valisney da Silva Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou denúncia e abriu ação penal contra Lula, o empresário Marcelo Odebrecht e outras 9 pessoas. Lula é acusado de envolvimento em fraudes envolvendo contratos do BNDES e responderá por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. A avaliação interna é que esse desgaste já começa a atingir o partido. O temor é Lula seja condenado rapidamente em várias frentes. Além dessa, envolvendo o contrato do BNDES, há outra ação sobre uma suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. Na terceira, ele é acusado de receber vantagens indevidas da OAS, como reforma do triplex do Guarujá e armazenamento do acervo pessoal. Lula, como sempre, nega todas as acusações. No Supremo Tribunal Federal também há 2 investigações contra Lula. A estratégia inicial do PT era de politizar as ações do juiz federal Sérgio Moro. Mas vários petistas já admitem que as críticas ao juiz Moro não surtiram nenhum efeito. Ao mesmo tempo, esse argumento enfraqueceu com as decisões tomadas por outros magistrados contra Lula, inclusive no STF. A avaliação interna é de que o cerco a Lula já tem reflexos imediatos nas eleições municipais desse ano, com desempenho sofrível do Partido dos Trabalhadores. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou ontem ter prorrogado o cessar-fogo com as Farc até 31 de dezembro, embora tenha assegurado que espera encontrar antes desta data uma saída para ter um novo acordo de paz com a guerrilha. O português Antônio Guterres foi nomeado como o próximo secretário-geral da ONU. Ex-chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ele substitui o sul-coreano Ban Ki-moon a partir de 1º de janeiro de 2017. Guterres promete apoiar os mais vulneráveis e pedir união das grandes potências globais para resolver problemas como a guerra na Síria. 10 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na Coreia do Sul após o ônibus turístico onde viajavam pegar fogo em uma estrada perto da cidade de Ulsan, cerca de 300 quilômetros de Seul, informou hoje a agência de notícias Yonhap. A Tailândia está nesta sexta-feira vestida de preto, realizando orações e homenagens do primeiro dia de luto oficial pela morte do rei Bhumibol Adulyadej aos 88 anos no hospital Sirijaj, em Bangkok, colocando fim a um longo reinado de 7 décadas. O furacão Nicole, que começa a perder força, se afastava do pequeno arquipélago britânico de Bermudas sem ter provocado vítimas, mas ainda existe a possibilidade de afetar a região com fortes ventos. Está prevista uma perda de força nos próximos dias, mas Nicole deve conservar a força de um furacão,
mas com possibilidade de virar uma tempestade tropical no sábado, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que tem sede em Miami. Nicole se deslocava em sentido nordeste a uma velocidade de 33 km/h, com ventos máximos de 177 km/h. Israel anunciou nesta sexta-feira a suspensão de sua cooperação com a Unesco, um dia depois de uma votação criticada pelos israelenses como uma negação do vínculo milenar entre os judeus e Jerusalém. As autoridades da Turquia decretaram nesta sexta-feira a detenção de 189 juízes e promotores suspeitos de ligação com a confraria de Fethullah Gülen, o predicador exilado que o governo acusa de ser o responsável pela tentativa de golpe no mês de julho. O Papa Francisco autorizou o envio de $100 mil para ajudar a população do Haiti após a passagem do furacão Matthew, que deixou centenas de mortos e feridos, além de ter causado vários danos no país, informou nesta sexta-feira o Vaticano. A doação será feita através do Pontifício Conselho Corum, encarregado das atividades de solidariedade, diz o comunicado da Santa Sé. O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal Komsomolskaya Pravda que a guerra que vive seu país é o resultado das diferenças entre Rússia e Estados Unidos sobre a questão do terrorismo. Moscou quer lutar contra o terrorismo não só pela Síria e pela Rússia, mas por toda a região, pela Europa e por todo o mundo, disse Assad, acrescentando que para os Estados Unidos, no entanto, o terrorismo é uma máscara guardada na manga e sacada quando é preciso. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O governo vai liberar 1,95 bilhão a estados para acalmar governadores. O que diz a Folha de São Paulo? Juiz aceita a denúncia do Ministério Público Federal e Lula se torna réu pela terceira vez. O Estado de São Paulo. Moro põe Eduardo Cunha no banco dos réus da Lava Jato em Curitiba. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, com o Correio Brasiliense. Multas para quem não usa farol baixo já voltaram a valer em vias do Distrito Federal. O valor econômico. Polícia Federal prende ex-governador do Tocantins em ação contra fraude. Estado de Minas. Eduardo Cunha é xingado de ladrão e safado em aeroporto do Rio de Janeiro. Jornal do Comércio no Recife. Após decisão do STF, deputado pernambucano propõe frente parlamentar em defesa da vaquejada. Vamos a Fortaleza com o Diário do Nordeste. Operação prende empresário e 2 contadores acusados de sonegar 100 milhões de reais no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. TSE quebra sigilo de 3 gráficas que prestaram serviço à chapa de Dilma e Temer. Brasil Econômico. Instituições financeiras estimam queda no déficit do governo central. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. BMW Motorrad mira novo foco com fábrica própria em Manaus. Agora. Banda exportava cocaína para Europa, África e Ásia. Em tempo. Multas mais caras dia 1º de novembro. A crítica. Advogados ajudavam o tráfico internacional. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, J. e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui Daniel Anzoapeg para apresentar mais uma vez o programa Valdir Correia. Bom dia. Hora certa. 6h49 em Manaus.